segundo dia no Vale do Pajeú, chegamos até o sítio Inveja. O nome pode parecer estranho, mas aqui há alguns anos começou um movimento de uma maneira inusitada de plantação de igreja, onde o evangelho tem sido pregado cada dia com mais força e intensidade. Eu estou chegando na casa do pastor Neto, pessoa que eu conheço já de algum tempo e que eu estou voltando a encontrar hoje para ouvir ainda mais histórias que eu quero compartilhar com você. Histórias de força, fé e luta. Acho que você já sabe de uma história bem conhecida que eu me converti vendo a televisão, né? Não sei não. Eu não conhecia nada de igreja e aqui não tinha igreja evangélica, né? Até Belmonte era fraco o evangelho, né? Nesse período, deixa eu fazer 20 e poucos anos, 25 anos por aí. E eu estava vendo um programa do SBT, que não tem programa evangélico, né? E era o Gugu. É meu. Assistindo o Gugu liberado, que era 4 horas da tarde no domingo, nessa época, né? E o Gugu levou lá o Nelson Ned, que era cantor famoso lá de trás, né? Lá da vida secular, e tinha se convertido e tudo. Nelson Ned deu um testemunho, né? E foi nesse testemunho que eu ouvi. E Nelson Ned não falou muito sobre igreja de crente, nada, né? Apenas contou que tinha uma vida assim e hoje estava vivendo assim, né? Ele falou das drogas, falou das bebidas, falou das traições, do relacionamento dele e tudo. Aí depois que ele terminou isso, falou sobre Jesus, aí conheci Jesus. Eu até conto uma coisa interessante. Eu me lembro disso como se fosse hoje. Na minha visão era como se Nelson Neto caminhasse para a cruz, contando a história dele passada e se aproximando da cruz. Depois que ele chega na cruz, é uma visão mais ou menos que eu tenho até hoje disso. Depois que ele chega na cruz, é como se ele passasse para o outro lado da cruz e passasse a contar a história que Deus fez na vida dele. Antes da cruz e depois da cruz. Quando o Nelson Neto falou isso, contou a história dele, eu disse que ia procurar uma igreja evangélica. Eu disse, eu quero esse Jesus. Aí minha esposa até perguntou assim, e o que é que tu vai fazer? Na época era assim, quem virava crente era como se deixasse de ser homem, aqui pro sertão. Aí foi onde ela perguntou, e tu vai ser o quê? Eu disse, eu não sei, eu só não quero ser como eu era mais. Aí o pastor foi pregar. Quando o pastor pegou a palavra, que estava nos 5 minutos só, eu já não aguentava mais. Eu estava assim, e eu não sabia que tinha hora, né? Eu não sabia que tinha hora para fazer decisão, né? Na igreja. Eu nunca tinha visto em igreja nada. Eu disse, até aqui mesmo. Quando ele estava com 5 minutos de pregação, eu me levantei no meio da igreja. Foi um clima assim, né? Imagina aquele bicho com aquela roupa tudo doido, cabelo grande. Me levantei no meio da igreja e fui na direção dele, caminhando. Com as botonas de vaqueiro. Pastor, coitado, perdeu todo o ritmo da mensagem. Quando viu aquela pessoa indo na direção dele, o que vem fazer aqui, né? Quem sabia o que ele fazer? Aí eu cheguei perto e ele disse, sim, pois não. O que o senhor quer? Ele estava pregando ainda, viu? Ele bem simples, aí eu disse, eu quero virar crente nesse povo aí. Desvirar, né? Aí ele disse, agora? Eu disse, sim, agora, só sai daqui quando eu virar. Eu pensei mais ou menos assim, né? Ele deve fazer alguma coisa aí que minha vida muda totalmente, né? Na minha cabeça, ele ia fazer lá alguma coisa assim, que eu ia sentir algum negócio lá e não ia ser mais a mesma pessoa. Eu pensando. Aí ele disse, posso terminar? Eu disse, termine, eu espero. Ele pregando e eu em pé esperando. Bem pertinho dele. Imagina um bicho doido na sua frente e você pregando. É difícil. Aí foi bem interessante. Aí, quando ele terminou, aí chegou perto de mim assim, tua mão aí, orou por mim, aquela oração bem simples. Quando ele terminou, eu não senti nada. Não aconteceu nada. Eu olhei para ele assim e disse, pronto? Já virei? Só isso? Aí ele disse, já. Você não precisa fazer nada, não. Jesus já fez tudo na cruz. Então as coisas começaram a acontecer no nosso coração. Neto era muito gasturento, um crente muito gasturento.
Então assim, ele ficava na minha cabeça direto, né? E eu queria muito fazer algo novo, né, com as famílias, junto com ele, mas não pensávamos que fosse ter que mudar de religião, né? Eu comecei a fazer um trabalho aqui na comunidade. Eu fiquei fazendo evangelismo, culto nas casas e tal, aquela coisa toda, nas escolas, tá entendendo? E comecei a visitar outras comunidades que eu vou mostrar até pra você. Então a gente começou a caminhar mesmo, de pouquinho, juntando o povo, e foram se convertendo pessoas de bicicleta, eu com ele. Mas até aí eu entendia que nós tínhamos a missão só de juntar algumas pessoas. Porque logo que eu cheguei, o pastor saiu. E eu fui pastorear a igreja. Então eu desejava muito ter um pastor para eu sentar e o cara ser responsável lá pela igreja, né? Era meu sonho. Quem era que vinha para um sítio assim, né? Nem para Belmonte ninguém queria. Aí eu procurava algumas pessoas. Eu fui numa da cidade, cheguei lá, eu disse, uma igreja maior, né? Eu disse, eu queria batizar o pessoal que está comigo. E eu também, eu queria me batizar, né? Eu sei o cara disse, eu acho que ele não queria porque a gente era um grupo sem nome. Imagina, nossa seita sem nome. Não tinha nome. Aí ele disse, só batiza se você arrumar um ônibus e levar lá pro Rio Jordão, pro Rio São Francisco. Como é que é um grupo pequeno, sem dinheiro, como é que nós vamos arrumar esse ônibus para ir lá pro Rio São Francisco? Ele quis mais ou menos dizer não, né? Aí esse irmão que construiu, ficou me visitando e tudo, aí um dia ele chegou para mim e disse assim, já sei, vamos colocar aqui casa de oração. Quem for crente vem orar aqui. Ele disse, ixi, me deu eu não quero não. Eu pensei, né, isso é uma outra igreja que nós vamos criar. Isso eu não quero isso, eu não queria outra igreja. E passou 3 anos. A gente já tinha esse templo e outro que ele construiu e 25 pessoas sem batizar. Aí, quando foi um dia eu estava aqui, me deu vontade de eu ir na cidade. Tinha um carro de escola aqui, eu entrei nesse carro de escola e fui na cidade, lá na igreja que eu comecei, né? Cheguei lá, o pastor estava desesperado. Disse, rapaz, foi bom tu chegar aqui. Tu não conhece um local pra gente fazer um acampamento não, porque aconteceu um problema. Eu disse, como assim? Ele disse, combinamos um acampamento com a igreja presbiteriana de Serra Talhada, essa igreja, e a fazenda que a gente ia, tinha 2 donos, era sócio, os irmãos. Um deu a fazenda e o outro, quando soube que os crentes pra lá, não deu. Em cima, era amanhã o acampamento e o negócio era hoje à noite, que eles tinham procurado escola, o pastor já tinha rodado por tudo que é lugar e não achava um lugar que prestasse para acampamento. E eu disse, então já sei porque que eu vim aqui hoje. Aí eu fui e disse pro pastor, pastor, quer fazer o acampamento lá em casa? Ele disse, pronto, é lá. Só que minha casa era bem pequenininha. A única coisa que tinha de interessante é que eu tinha plantado essas fruteiras, essas árvores, né? Tava pequena ainda, mas tinha uma sombra, né? E eu nessa época eu sobrevivia de hortaliça. Eu plantava no quintal da casa coentro, faço, tal. O pastor disse, pronto, é lá. Amanhã nós vamos. Eu disse, voltei pra casa, cheguei em casa, disse, não, precisa tirar tudo dentro de casa. Porque senão não cabe, é muita gente, não cabe. Quando esse caminhão chegou cheio de crente, aí a igreja da cidade não veio, a que combinou com Serra, só veio a de Serra. Aí lá vem aquele caminhão com aqueles meninos de cidade, pularam tudo no chão. Eu disse, meu Deus, acabou com minha horta, acabou com tudo. Molecada, desceu todo mundo, e haja descer coisa, e descendo coisa. O fogão que eles trouxeram também industrial, porque não tinha fogão, não tinha nada. E foi descendo as coisas, e todo mundo querendo andar por dentro do sítio. E eu fiquei desesperado, isso acabou com tudo. Já era meu sítiozinho. Irmão, quando eles desceram, era a igreja presbiteriana de Serra Talhada. Quando eles desceram, começou a organização. Tinha 2 missionárias, que você deve conhecer, Norma e Jardelita. Só devi falar. Aí elas vieram fazendo a organização do acampamento, a gicana, tudo direitinho. Desceu tudo, acalmou todo mundo. Fizeram uma devocional. Aí me chamaram e disse, e você vai ficar onde? Você mora onde? Eu digo, não, a minha casa é essa aqui.
Aí começou. Fizeram toda a organização, até para colocar água na horta, valia ponto na brincadeira, limpeza, tudo bem organizado, lixeirinho ali, sacolinha acolá e tal. Eu fiquei maravilhado. Cuidado da minha horta. Eu fiquei sem trabalhar porque fiquei de folga os 3 dias, só ouvindo. Quando terminou esse acampamento, eu disse, é essa igreja que eu quero. E com isso eu comecei a treinar a gente, porque Deus me deu uma visão de que é impossível você fazer um grande trabalho sozinho. E o pastor Neto me trouxe para conhecer aqui um local chamado Ministério Fonte no Deserto. O senhor vai me mostrar um pouco desse espaço. Okay. Vamos lá. Isso aqui era um deserto mesmo, né? O Alto Sertão do Pajeú, aqui nós estamos centralizados no lugar mais castigado, vamos dizer assim. Faz divisa com Ceará, Paraíba e Pernambuco. E o município que está aqui, a missão, está aqui no centro dessa localidade. E a ideia desse lugar aqui foi trazer uma fonte que jorrasse mesmo, no sentido espiritual da vida das pessoas, muita gente assim, seca de ânimo, de expectativa. E aí surgiu essa ideia numa frase de um livreto que eu li, que dizia o seguinte, floresça onde você está plantado. E foi aí que a gente teve a ideia de criar essa missão, da qual trabalha em apoio à igreja, abrindo campos missionários e deixando com a igreja, e também faz um trabalho social. Essa era a ideia, fazer jorrar alguma coisa na vida e na expectativa do povo. Na época a ideia era uma fonte que fluísse espiritualmente, a gente não tinha expectativa de água mesmo. Mas aí aconteceu algo interessante, quando chegou o recurso, conseguimos abrir aqui um poço artesiano, um poço profundo, e esse poço ele é um diferencial. Por quê? Porque existe apenas um percurso pequeno de água no solo, chamado lençol freático. Em volta não tem água, a maioria é seco mesmo. Só aqui na missão ficou centralizado essa fonte embaixo da terra. E esse nosso poço hoje é o único poço de água mineral. Nem sempre os números são a melhor forma de conhecer melhor um trabalho, mas aqui eles nos ajudam a ter uma noção mais exata da proporção daquilo que tem acontecido no Pajeú pernambucano. São mais de 15 cidades que estão sendo alcançadas com a pregação do Evangelho. Mais de 10 templos presbiterianos foram construídos somente nos últimos 15 anos. Eu estou aqui em Lagoa Extrema, um vilarejo, um povoado, onde a falta d'água ainda é um problema e onde a igreja presbiteriana tem chegado por meio desses irmãos com socorro tanto espiritual quanto físico. Eu acredito que a conscientização das igrejas locais, que a responsabilidade do plantio de igrejas, da expansão do evangelho, cabe a cada igreja local. Acredito que a igreja, ao longo desse período dos últimos anos, assimilou esse conceito, que é responsabilidade de cada igreja local, aquela região que está no seu entorno, no sentido de pregar, de proclamar o nome, que os presbitérios têm a função de conceder, né, a liberdade para que as igrejas locais elas possam expandir, aprovar os seus projetos, investir financeiramente, dar o suporte em termos de credibilidade para que as igrejas locais possam buscar parceiros em outras regiões, em outras cidades, e até mesmo servir de treinamento, de ponte para capacitação, para treinamento dos seus missionários, dos seus obreiros. Eu estou aqui com o Marcos Antônio, missionário que acabou de chegar com a sua família no sítio de Lagoa Extrema, para encarar o desafio de revitalizar um trabalho que já existe aqui. Marcos, o que é que faz alguém como você e sua família sair da cidade onde se encontra para encarar desafios tão grandes como esse? A gente, conversando com o pastor, ele falou sobre a realidade da comunidade, da necessidade, e estávamos dispostos a servir. Eu lembro de quando a gente veio conhecer a casa, a gente até ficou pensando assim, meu Deus, a nossa casa lá, que é casa própria e tudo. Aí, quando eu conversei com a minha esposa, eu digo, olha, com tudo isso eu não quero desistir. E ela falou assim, olha, a gente pode até estranhar, mas se é o que Deus quer para nós, quem sou eu para dizer não?
Talvez a ideia que você tenha de um poço é aquele clássico em que você joga um balde e vai puxando ali pela cordinha. Só que o pastor Neto me trouxe para conhecer esse poço que chegou aqui em Lagoa da Extrema. Que chegou aqui por quê, pastor? Aqui a ideia é servir a comunidade com água, né? Porque a região é muito difícil a água. E conseguimos essa perfuração chamada poço artesiano, vai lá no lençol freático e aí a gente consegue uma água pura, limpa, e é com isso que a gente atende aqui a comunidade. É muito difícil nesse Alto Sertão aqui, e essa necessidade é suprida com o poço e também com o local aqui. As pessoas vêm lavar roupa aqui, o missionário que está aqui pode ouvir as dificuldades de cada pessoa que vem, a esposa do missionário também tem a oportunidade de conversar com as mulheres aqui. Aí esse poço beneficiou muita gente, foi muita gente. O povo vinha pegar água aí, com carroça, com animal, e levava para um canto para outro. Assim, nós pegávamos água nas cacimbas, né? De balde. Aí quando a irmã Neto chegou aqui, aí a gente já pegava de lá com balde. Aí depois a irmã Neto disse, sabe o que é que vamos fazer? Pegar a mangueira, aí pegaram uma mangueira grande, aí trouxeram essa mangueira, aí botaram dentro da caixa e a gente enchia tudo, sabe? A nossa perspectiva e o nosso desejo e oração é que esse trabalho frutifique, é ter mais irmãos se capacitando, ter mais irmãos se dispondo, ter mais irmãos indo. Mas hoje eu viveria e faria tudo novamente. Que viver pela fé é conviver com muitas perguntas sem respostas. Só quem pode colocar em prática força, fé e luta é gente. A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja formada de gente. Encontrar essas histórias, ouvir esses testemunhos, é lembrar que nós estamos em movimento diante de uma